Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos estar iniciando aqui a nossa live desta quinta-feira, nesse período agora de quarentena do coronavírus. Nós vamos estar todas as quintas-feiras, nesse horário, às 10 horas, com um convidado especial que vai nos trazer informações, orientações aos nossos empresários sobre como lidar, sobre como nos conduzir, nos comportar nesse momento para que possamos atravessar de forma menos traumática possível por esse momento de tempestade. O nosso convidado de hoje também estaria conosco na última quinta, quando tivemos um problemazinho técnico, e por isso adiamos para hoje. Já vou chamar. Já estou chamando ele, que é o professor Alivínio Almeida. Professor Alivínio Almeida, ele é um grande... Professor Alivínio, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como vai? Bacana. Eu primeiramente gostaria de apresentar o professor Alivínio aos nossos amigos que estão conectados conosco. O professor Alivínio é doutor em Economia Aplicada pela USP, é professor em Economia Empresarial pela Universidade Federal do Tocantins e também pela Fundação Getúlio Vargas, é mentor em Gestão Essencialista, além de ter a experiência prática como empreendedor, como empresário, que atua no segmento varejista. E, além disso, igualmente importante, é um grande colaborador, um grande orientador, um grande mestre, meu pessoalmente, da gestão da CIPA, um grande colaborador da nossa entidade, e que generosamente se dispõe mais uma vez a estar conosco aqui para nos orientar, nos trazer essas orientações que serão de fundamental importância nesse momento que nós estamos atravessando. Professor Alivínio, bom dia novamente. E bom dia, seja muito bem-vindo. Joseph, é uma alegria poder dividir esse espaço com você, com as pessoas que estão nos assistindo, participando. Acredito que hoje a internet não nos dê sobressalto, né, como assinalou. O meu currículo, a melhor parte dele, aqui não está escrito aí. É que eu tenho bons amigos, muito bons amigos. Um amigo do coração como você. Tá? Agora, hoje, vamos conversar a respeito da situação econômica do país, do estado, da cidade. Eu acho que isso é extremamente importante. Tem muita gente preocupada e até angustiada com isso, né, nesse momento. Então, estou à disposição. É um prazer retornar à casa. Beleza, muito obrigado. Cumprimentar a Cassandra, cumprimentar o Luiz Lindenberg. E quero já pedir para que mande suas perguntas para que a gente possa tornar esse nosso encontro aqui bem produtivo. Mas, professor, vamos começar. Eu queria ouvir de você quais as recomendações básicas que o senhor passaria para o empreendedor nesse momento de angústia, nesse momento em que o aspecto econômico das empresas, nós já sabemos que todos os empresários estão seguindo as recomendações, os protocolos, os cuidados com a saúde estão sendo seguidos rigorosamente. Essa é uma recomendação da CIPA e que os empresários, como disse, vêm seguindo de forma plena e rigorosa. Mas, além disso, há a preocupação do empresário com o aspecto da saúde financeira da sua empresa que está abalada. Quais as primeiras orientações que o senhor nos passa nesse sentido? Bom, Joseph, a gente está vivendo uma situação inédita, né? Eu, nos meus anos de vida, que não são poucos, nunca tinha visto isso, né, em momento algum. Então, tudo que é inédito te deixa um pouco sobressaltado, isso é verdade. No caso empresarial, eu vou direto para ele, né, respeitando todas as questões sociais, de saúde, mas nós estamos aqui numa associação de empresários, né, falando para empresários. Então, assim, eu vou direto para isso. A gente está muito assustado, eu também, né, com as empresas ou fechadas, sem nenhuma receita, ou funcionando parcialmente com alguma receita. Isso é um comprometimento total ao investimento feito. A gente sabe com isso que o nosso investimento não vai retornar naquele prazo esperado. Pelo contrário, ele agora vai ficar muito mais distante. Mas o que importa nesse momento não é o retorno sobre o investimento, é a sobrevivência do empreendimento. Então, nós temos que sair nesse sentido, né? A empresa, uma das fontes de receita da empresa é o seu caixa. E é exatamente o caixa que está comprometido.
o ambiente ele é extremamente angustiante, porque estamos todos fechados ou parcialmente fechados. Nessa hora, fica todo mundo assustado e alguns ficam apavorados. Essa é uma situação. Eu não posso entrar no mercado, abrir a minha empresa e trabalhar. Então, o meu caixa, a minha receita em caixa, está completamente travada. Eventualmente, algumas empresas estão conseguindo, fazendo delivery e tal, mas tem segmentos onde isso é impossível, inviável de se fazer. Então, o que acontece? Meu amigo, de maneira geral, se você não tem receitas para poder se apropriar, o jeito, nesse momento, é trabalhar os seus custos. É uma situação, né, realmente a gente fica assustado com essa situação crítica, não é uma crise, mas é uma situação crítica. Mas a gente também tem que ver o seguinte, Joseph, a gente sempre tem alguma oportunidade associada a uma crise. Uma das oportunidades que a gente tem, melhorar a empresa. Já que a empresa está fechada de dentro para fora, mas ela está viva e operando de fora para dentro, é hora do empresário, do gestor, se preocupar com isso. Nós entramos numa situação extremamente dramática. Nós vamos sair dessa situação. Todo mundo sabe disso. Os governos sabem, todos sabem. Todos nós sabemos disso. Então, nós vamos sair dela, sim. Então, ela tem começo, meio e fim. Se nós entramos de um jeito, nós temos que sair dela. E temos que sair melhores, obrigatoriamente. Eu digo que o empresário, nessa hora, ele tem duas possibilidades. A primeira, ficar lamentando. Lamentando, a coisa está difícil, a prefeitura não abre o comércio, eu não consigo vender, as minhas contas estão chegando. Sim, claro, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é ele pensar em tudo isso e falar, mas eu vou reagir. Eu vou rever os meus processos, eu vou rever toda a minha estrutura operacional, eu vou rever o meu planejamento estratégico, que é algo que nem todos carregam, eu diria até que poucos carregam. Eu vou rever tudo isso e, a partir disso, eu vou melhorar a minha empresa por dentro. Porque assim que as portas se abrirem, a gente vai se abrir para um mercado totalmente novo, Joseph. Esse momento que a gente está vivendo aqui, ó, você, eu e todos os participantes aqui numa live, hoje nós estamos fazendo isso em característica institucional. Eu daqui uns dias vou fazer para os meus clientes. Quem estará convidando serei eu, quem estará na tela comigo serão os meus clientes, diretamente, olho no olho, como nós estamos fazendo. Então, se a gente não se preparar para esse momento, quem não se preparar para isso, vai desaparecer, Joseph, vai desaparecer. Nós estamos dentro de um momento de mudança, mudança de pensamento empresarial. É fundamental que as pessoas experimentem isso aqui e não achem que isso aqui é só um evento. Isso aqui é uma estratégia de comunicação, de fortalecimento de grupo. Olha o que você está fazendo com a CIPA. É a CIPA que está aqui dentro. Então, se você pode fazer isso com a CIPA, você pode fazer isso com a Jorima, com os clientes da Jorima. Reunião institucional, reunião para dentro, reunião para fora. É um outro momento. Agora, você precisa se preparar para isso. Muito bem, professor. Várias pessoas entrando aqui novamente, cumprimentar o Fred, cumprimentar o nosso diretor Pedro Fragata. Lembrando a quem está entrando agora que nós estamos com o professor Alivinho Almeida, que é doutor em Economia Aplicada pela USP, professor em Economia Empresarial pela UFT e pela Fundação Getúlio Vargas, é mentor em Gestão Essencialista, além da experiência como empresário varejista e grande parceiro da CIPA. Professor, uma das preocupações dos empresários, principalmente daqueles menores, é porque boa parte dessas ajudas que estão vindo agora, que é prorrogar os tributos, que é prorrogar alguns compromissos pelos próximos 90 dias. E alguns empresários eles têm demonstrado uma angústia no seguinte sentido: ele está prorrogando essa dívida no momento em que ele não está vendendo. Então, como que ele pode se programar para que daqui a 90 dias ele vá ter a conta normal do mês e agora ele tem o acúmulo dessas que ficaram para trás? Como se planejar, como administrar para que essa ajuda de agora não se resulte depois numa dor de cabeça ainda maior?
Joseph, é uma armadilha, né? Nós estamos diante de uma armadilha. É claro que se agora eu não tenho condições de manter o meu empreendimento vivo e nesse momento sobreviver é a máxima, sobreviver é a lei, e eu posso prorrogar, prorrogo. Mas eu tenho que estar consciente de que eu estou prorrogando uma obrigação, que lá na frente essa obrigação está viva também. E ela vai se acumular sobre as demais. Outra coisa, a retomada da atividade econômica não vai ser instantânea, não haverá uma explosão. As pessoas, primeiro, estão sem renda. Segundo, estão com medo de usar a renda que têm. E terceiro, ainda vão ter muito medo de sair às ruas, de atuar normalmente. Então, assim, não é uma rampagem, como a gente diz, né, nesse meio empresarial, não vai ser uma rampagem de vendas instantânea. Não vai. Essa semana, alguns grandes empreendimentos de Palmas abriram e experimentaram isso. Abriram e falaram, venham todos para cá. Ninguém apareceu. Claro que não, está todo mundo ainda tentando entender qual é a possibilidade de convivência com esse vírus. Esse vírus vai continuar. Ele não vai desaparecer. Nós é que temos que estar preparados para ele. Então, tudo isso vai estar na cabeça das pessoas. Ou seja, a nossa rampagem de faturamento, ela vai ser lenta. Ela não vai explodir. Ou, diante disso que vai... Então, é preciso, nessa hora, que ele faça um planejamento financeiro bastante apurado. Ah, se eu não tenho dinheiro agora. Bom, se você não tem, já está decidido. Prorroga. E depois tenta renegociar lá na frente. Não tem outro caminho. Porque você não tem dinheiro agora. Mas se você tem algum dinheiro agora, se você conseguiu, se o empresário conseguiu renegociar com os seus fornecedores, renegociar prazo, conseguiu renegociar uma parte e ainda tem algum capital, a recomendação é cumpra essas obrigações. Não deixe isso se acumular. Ainda eu consegui, renegociei, foi o meu caso. Renegociei com fornecedores, renegociei, passei, beleza. Mas eu sei que isso se acumulou lá. O que eu posso fazer? Bom, se eu ainda tenho algum capital, vou quitar algumas coisas. Vou quitar algumas coisas que são essenciais para o meu funcionamento até lá. Porque quando chegar setembro, né, tem até uma música nesse sentido, mas quando setembro chegar, o acúmulo de obrigações vai ser enorme. Se tudo der certo, na esperança, na expectativa de que a partir de maio a gente consiga retomar parcialmente as atividades, junho, julho, estaremos aí, se tudo der certo, com um mês de férias, com as nossas praias, com os nossos, né, ambientes mais abertos. Legal, mas isso talvez não seja suficiente para cobrir a obrigação de caixa lá em setembro, agosto. Então, é importante que agora o empresário ele perceba isso. Eu já conversei com alguns e essa sua pergunta vai muito de encontro à situação. O sujeito me falou, não, eu estou renegociando tudo e estou ficando com o dinheiro. Falei, cara, presta atenção, tem algumas obrigações que vale a pena você quitar, porque depois elas vão se acumular. Você está com dinheiro? Estou. Então, você sobrevive usando esse dinheiro? Sobrevive. Use, porque nós não estamos isentando nada, nós não estamos conseguindo ficar isentos. A gente está simplesmente prorrogando, a palavra é bem clara, suspendendo. Então, isso lá na frente virá como um peso adicional. É preciso, Joseph, planejamento nesse momento. A gente geralmente vê planejamento com relação ao mercado, mas é preciso planejamento com relação à parte interna da empresa. E esse é um momento sensível, para que depois o sujeito não viva uma realidade pior do que a que está agora. Professor, na prática significa dizer, nós temos vários desafios e algumas estratégias para chegarmos do outro lado dessa tempestade com condição de seguir em frente. E, pelo que o senhor colocou aqui, uma dessas estratégias seria o seguinte, quanto menos eu chegar lá com dívida, com compromissos adiados, melhor estarei eu, porque eu já vou ter os desafios naturais do dia a dia, né, de quando passar isso. Então, quanto menos eu herdar, o que eu puder fazer para tentar resolver agora, para chegar lá meio que livre, vamos dizer assim, melhor. É isso, professor? Sim, exatamente, professor. Porque está todo mundo muito preocupado agora, mas tem que se perceber o seguinte,
as empresas estão fechadas. Empresa que está fechada, ela não morreu ainda. Mas na hora que a atividade econômica retornar, é que as empresas vão sentir realmente o peso desse momento, desse processo todo. As empresas não vão morrer agora. Agora está todo mundo parado. A empresa parou de funcionar. Quem pôde suspender os contratos, reduziu jornada, né? Demitiu, deu férias coletivas. Todo mundo está usando todos os argumentos que estão disponíveis aí sobre o ponto de vista institucional. Agora, isso mantém a empresa. Por enquanto, aquele CNPJ está vivo. Só que na hora que abrir e que realmente a gente voltar para a vida real, que não é essa que a gente está levando agora, aí sim as empresas vão sentir a pancada. É aí que a gente vai começar a perceber, infelizmente, a mortalidade de muitas. A mortalidade de muitas. Essa taxa de mortalidade, ela talvez aumente ou ela permaneça forte aí nos próximos meses. É aí que a gente vai sentir. Lá para agosto, setembro, falar, cadê aquela empresa? Não sobreviveu. E não foi que ela fechou em abril, maio. Ela fechou em julho, agosto, setembro. Exatamente por conta dessa sobrecarga que você muito bem alertou. Então, é preciso reflexão a respeito disso. E não simplesmente trabalhar no operacional. Empresário, ele tem que se preocupar com tudo. Enquanto uma parte da empresa se preocupa com como fazer e o que fazer, ele tem que se preocupar com o porquê fazer. Nós temos uma visão de empresarial que às vezes fica muito na ponta. O empresário está muito atento ao que está acontecendo na ponta. Realmente, é responsabilidade dele. Mas ele tem que estar atento ao que ainda vai acontecer na ponta. E ele é o único sujeito da empresa que recebe situação. É o único. Então ele tem que pensar nisso, tá? É algo que nós temos que, como associação, nós temos que conversar bastante com os nossos associados. Ok. Professor, o nosso diretor Pedro fez uma observação importante. Ele se referiu à saúde mental do empresário, que é como que ele vai lidar para manter o equilíbrio nesse momento. E o senhor mencionou em algum momento aí o tanto que isso é importante, que a forma que eu vou ter que encarar e passar por esse momento. O primeiro desafio é o equilíbrio, essa saúde mental. Qual a importância disso nesse processo, nesse contexto? Veja, a empresa é uma extensão de nós mesmos, né? Quando você olha a Jorima, é uma extensão de você. Tem hora que você acha que ela é mais você do que você mesmo. Então, a empresa é uma extensão da gente, né? Você entra, você se identifica, você se energiza, mas você também se angustia. Então, do mesmo modo que você tem que tratar a sua relação com você tem que tratar a sua relação com a empresa. Não é só uma questão financeira que está envolvida, o meu caixa não sustenta a minha empresa. Não é não. A sua empresa nasceu antes do seu caixa, antes do caixa dela. A empresa nasceu de você, do seu sonho, das suas expectativas, da sua crença. Ela é uma extensão emocional de você. E depois ela começou a se posicionar, buscar o lugar dela e fazer caixa. Mas você vê que ela é, antes do caixa, a sua extensão. Um empresário que esteja emocionalmente afetado, eventualmente desequilibrado, é claro que isso vai afetar a dinâmica da empresa. Ele não vai ter sensatez para pensar a empresa. Ele vai se sentir angustiado pela questão do caixa e vai deixar de pensar pela empresa. Você fala, tá bom, Livino, legal, mas como é que ele pode reagir agora? Bom, se tem uma das coisas que ele pode fazer, é isso que nós estamos fazendo. Eu tenho participado de muitas lives, muitas mentorias. Ótimo. Por incrível que pareça, isso me acalma. Porque eu estou conversando com os meus. Você lê o meu currículo aí, mas a parte mais importante do meu currículo, nesse ambiente que nós estamos aqui, é empresário. Eu sou empresário com todos os outros. Então, assim, com quem que eu posso conversar a respeito disso? Com os meus empresários, com os meus parceiros da mesma vida, do mesmo perfil. Então, participar desses eventos, e aí entram as instituições com a sua posição fundamental, participar desses eventos deixa a gente pensar, faz com que a gente reflita, faz com que, de alguma forma, você comece a enxergar caminhos. Caminhos que depois você vai operacionalizar. Mais à frente aqui, se for possível, eu vou dizer, faça isso, faça aquilo,
tá? Se você me permitir, porque até agora a conversa parece um pouco filosófica. E se tem uma coisa que a gente, que empresário tem dificuldade, é trabalhar com filosofia. Trabalho com empresário, aceita a filosofia, mas ele quer realmente orientação. Se tudo for permitido, a gente chega nisso. Mas nesse momento, se sentir agrupado, se sentir acolhido, é extremamente importante. Esse é um dos papéis fundamentais que a CIPA tem que cumprir. Ela tem que dar acolhimento nesse momento e, na medida do possível, gerar esses eventos que também tragam alguma orientação técnica, alguma orientação prática. É extremamente importante. Se isso não for suficiente, Joseph, para o empresário se restabelecer emocionalmente, aí talvez ele precise de uma outra ajuda, aí, de uma ajuda mais profissional. Mas dentro do campo empresarial, esse tipo de evento, de participação, é muito importante, porque ele faz parte daquilo que eu falei no início, do preparo para um novo ambiente que a gente vai enfrentar. Muito bom, professor. Muitos amigos entrando aqui novamente, cumprimentar o Oswaldo, a Valéria, o Fábio Ribeiro, o Paulo Napoleão e tantos outros amigos que estão entrando aqui. Lembrando que nós estamos com o professor Alivínio Almeida, que é doutor em Economia Aplicada pela USP e é professor de Economia Empresarial pela Universidade Federal e pela Fundação Getúlio Vargas, é mentor em Gestão Essencialista e o mais importante, como ele acabou de mencionar, essa vivência prática que ele tem com todos nós, porque ele é empresário atuante, que compartilha, que vivencia o dia a dia do empresário, e ele atua no segmento varejista. Está para colaborar conosco, nos dando algumas orientações sobre como devemos nos conduzir nesse momento que estamos atravessando. A Gabi, ela apresentou uma sugestão dizendo que a CIPA poderia ajudar os empresários a se organizar orçamentariamente. E aí ela chama atenção para a importância do empresário priorizar o seu orçamento, principalmente agora. Então, se eu deixei ele pagar o tributo, se eu estou dizendo que eu empurrei ele para daqui a 90 dias, ou qualquer outra conta, eu preciso colocar isso dentro do orçamento para ver como que isso vai caber. É isso mesmo, professor? Exatamente. Primeiramente, em seu nome, eu cumprimento a todos que estão aí, alguns eu conheço, outros não, né? Ficam os meus cumprimentos aí também. Agora, essa questão que a Gabi levanta, o orçamento, é de novo aquela situação. Precisamos tomar cuidado, tudo mudou, tudo estará mudado quando as nossas empresas voltarem à atividade normal. Não viveremos mais a mesma situação. E por que não? Porque a atividade econômica depende da composição social. E esse evento, sob o ponto de vista social, ele foi muito dramático, ele é muito dramático. Ele alterou uma série de comportamentos. Faz muito tempo, Joseph, que eu não cumprimento uma pessoa pegando na mão. Eu sinto falta disso, eu cresci assim. A questão é, e depois? Será que eu vou voltar a pegar na mão das pessoas com confiança? Ou nós vamos virar, né, orientais e usar aquele cumprimento tradicional? Quer dizer, esses pequenos detalhes de caráter social, de característica social, eles vão se transferir para a economia. Nós não sairemos desse momento da mesma forma que entramos, nem social, nem econômica, nem politicamente, tudo está mudando. Então, isso tem que estar na cabeça do empresário. Aquele mapa de vendas, de receitas, de custos, aquele mapa orçamentário que ele tinha, não é o mesmo. Ele não vai retornar àquela atividade normal, porque a normalidade será outra. Então, é importante que isso esteja na cabeça. Mudou, está mudando, o corte foi muito dramático, nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial mesmo. Então, assim, tudo vai mudar daqui para frente. A visão orçamentária, o planejamento orçamentário 2020, ele foi até março. De março em diante, até metade de março, no nosso caso aqui em Palmas, daqui para frente é outro orçamento. Nós vamos ter um vácuo esse ano, que é de 19 de março até, talvez, 1º de maio, 20 de maio, não sei, quando a atividade econômica retorna aqui em Palmas. No Brasil, então, menos ainda. Vai ser um vácuo orçamentário. Não existe mais isso. Aqueles números todos que a gente projetou foram embora. Então, é hora, e essa é uma das orientações práticas, é hora de sentar e fazer o orçamento. Rever o mapa de vendas. Mas lembrando que será uma nova relação com os clientes. Os clientes vão mudar, estão mudando.
precisa mudar a maneira de comunicação. Olha aqui como eu estou me comunicando contigo. Nós precisamos incorporar essas novas táticas, essas novas tecnologias na nossa relação com o cliente e refazer o orçamento. Aí você lembrou muito bem a questão de suspender, prorrogar. Isso precisa ser colocado no orçamento também. Porque aquele final de ano que a gente tinha pensado, com vendas rampando de setembro a dezembro, Black Friday, tudo isso vai alterar. As pessoas vão alterar, porque muitos vão perder renda, foram demitidos. Outros, como eu falei, que têm renda, estão receosos de voltar à normalidade. É hora de rever o orçamento. A Gabi está muito correta nisso. Precisamos exatamente dar essa orientação e dar esse apoio. Aí concordo plenamente com ela, que é um momento importante da CIPA participar mesmo. Como tem feito. Mas nós teremos uma obrigação maior como associados de orientar aqueles que não tiverem condição ou não tiverem, né, percepção do que precisa ser feito. É obrigatório. Ok. Cumprimentar também a minha querida Ângela Soares, a Cláudia do Sebrae, que entrou conosco agora, dentre todos os outros amigos, Luiz Raimundo, lá de São Luís do Maranhão, falou comigo ali agora. Professor, queria ressaltar esse trabalho que a gente está fazendo lá na CIP, que começou primeiro com ações assim mais macro, essa relação institucional que a gente tem feito com os órgãos, com o governo do Estado, por exemplo, que eu quero até registrar aqui a abertura para o diálogo, a sensibilidade. Na esfera municipal a gente vem tendo alguma dificuldade, mas acreditamos que os avanços virão também, no sentido de se criar as condições para que as condições externas, macro, para que o empresário possa melhor trafegar nesse momento. Então a CIPO tem feito essas ações, a CIPO tem feito aquela ação também voltada para aquelas pessoas que estão sofrendo lá na ponta, que foi primeiramente participar daquela campanha da Força Tarefa, com vários empresários e profissionais liberais, onde nós já conseguimos arrecadar mais, próximo aí de R$200 mil. Começamos com foco em fornecer EPIs para os estabelecimentos, para a SAMU, para os postos de saúde, que no primeiro momento não tinham, e foi de vital importância essa contribuição que essa campanha conseguiu fazer. E aí eu quero agradecer a cada pessoa que doou, que viabilizou isso. E ontem mesmo, no nosso grupo de coordenação, considerando o período que já decorreu, o tempo que o poder público já teve, as condições legais que o poder público criou, que foi o instrumento de compra de forma facilitada, com dispensa de licitação, e considerando também que nós estamos com números relativamente sob controle, essa nossa campanha agora nós já vamos tirar um pouco o foco dela, no sentido de que o poder público está cumprindo, já teve tempo, todas as condições para cumprir o seu papel. E boa parte desse valor arrecadado que nós temos hoje, um pouco mais que 100 mil, subtraindo daqui as compras já feitas, nós vamos estar atuando também com a doação de cesta básica para aquela pessoa lá da ponta que às vezes está já sem ter o que dá para a sua família. Então a CIPA tem trabalhado em várias frentes, e essa aqui é uma extremamente importante, porque é você se colocar lá dentro da empresa, lá na casa do empresário, e levar para ele orientações tão preciosas como essa que o senhor nos passa. E nós estamos, é muito claro que nós não mais teremos o mesmo contexto, o mesmo cenário depois disso. Vai mudar, né? O senhor mencionou agora há pouco, por exemplo, que a gente se choca quando a gente chega e nosso instinto natural é querer cumprimentar, querer abraçar a pessoa, e nós estamos um pouco impedidos disso, né? E eu até estava lendo outro dia uma passagem do padre Fábio de Mello, ele mostrando que nós estamos na mesma tempestade, porém não estamos no mesmo barco. E é uma observação importante, eu queria chamar a atenção que o senhor falasse um pouco sobre isso, que aí nós estamos querendo falar sobre a peculiaridade de cada empresa. Quer dizer, o empresário ele tem que ter todo esse contexto, mas ele precisa entender o seu barco, o seu pequeno barco, que é a sua empresa, como que ele pode conduzir, se adaptar melhor para chegar mais firme do outro lado, né? Eu compartilho com você a experiência que estou tendo lá no Grupo Jorino, por exemplo, né? Além de todas aquelas recomendações que tivemos,
estamos trabalhando praticamente 70% atividade de home office e tal. Mas uma coisa eu tenho priorizado, que é a relação com o meu colaborador. O telefonema que faço, dizendo para ele que estou perto dele, o tanto que é importante, o tanto que ele é importante para a empresa, o tanto que é importante a nossa união, as nossas orações, o tanto que é importante estarmos irmanados nesse momento, criando essa energia positiva, essa energia de perseverança, essa energia de fé. Então, isso tem a ver com a saúde mental que o nosso diretor Pedro falou no início. Então, eu compartilho essa experiência muito positiva que a gente está tendo lá na Jorima. Hoje, e aí, como eu estou tendo tempo suficiente, às vezes eu ligo para um colaborador que ele nem esperava. Hoje eu liguei para o cara que cuida do almoxerifado comigo, Mariano, ele acabou de me passar uma mensagem agradecendo, para dizer para ele como que ele é importante para a empresa, como que ele tem uma história linda construída no Grupo Jorima. Então, na impossibilidade de tocar a mão, a gente pode tocar o coração. Dessa forma que nós estamos fazendo aqui. Como que o senhor vê essa questão de que nós estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco? Cada empresa é um barco, cada uma tem a sua realidade, e nós temos que descobrir como que no nosso barco nós podemos agir da melhor forma para chegar mais firme do outro lado da tempestade. Joseph, essas questões, você levanta um monte de questões, né? Você é um sujeito muito sagaz, enxerga várias dimensões. Assim, vamos colocar um pouquinho assim, mais segmentado. Isso que você está fazendo com os seus funcionários é extremamente importante. Extremamente importante. Afinal de contas, eles olham para você como um líder. E um líder distante não lidera. Ah, mas eu não estou fisicamente porque há um impedimento institucional. Tudo bem, mas olha a tecnologia que nos aproximando. Olha a tecnologia nos aproximando. Então, essas tecnologias, elas vêm para favorecer uma série de situações. E uma das situações é manter o relacionamento e o acolhimento com os seus colaboradores. Telefone, ótimo. Se quiser fazer reunião por plataforma síncrona, Zoom, Google Meet, Google Glass, essas outras, tá? Microsoft Teams, faça. É extremamente importante que eles tenham a visão do líder. Ele fala, o meu líder está comigo. Ele não me abandonou. Eu estou afastado dele não porque ele quer, não por exclusão. Então, assim, eu tenho feito isso com os meus funcionários. Eu entro e faço uma reunião. É uma reunião para falar do quê? Bom, nesse momento, para falar deles. Como é que está aí a situação? Tudo bem? Olha, nós estamos. Você tem alguma notícia nova? Quer dizer, é uma reunião informal de pessoas que estão objetivadas, né, dentro da empresa. Mas, pelo menos, eles me veem, eu os vejo. Eu olho para os olhos deles, eu sinto como eles estão, se estão angustiados, se não estão, eles fazem o mesmo comigo. Então, é muito importante nesse momento a gente manter ou até criar uma relação emocional com todos. Não é só para dentro, não, que a gente chama de cliente interno, para fora também. Eu não posso entregar, meu negócio não atende delivery, não adianta. Se eu for pensar, o custo de fazer delivery para mim é mais alto do que ficar fechado. Lembra que no fim eu tenho que medir caixa. Até eu ir lá, abrir a loja, pegar, não sei o que, levar. Um custo enorme, o custo disso não vai. Vai entrar algum pouco no meu caixa que não vai recuperar o custo dessa operação. Então, no meu caso, agora outros casos não. Mas o que eu tenho que fazer, independente disso? Eu tenho que manter o relacionamento com os meus clientes. Eu tenho que trabalhar a relação emocional com eles. Não adianta eu ficar colocando nesse momento os preços dos meus produtos. Para alguns negócios, sim. No meu caso, não. Mas isso não me exime de trabalhar a relação emocional com eles. De continuar me conectando com eles via redes sociais, via mensagens, eventualmente via telefonemas, quando você tem uma relação mais próxima com o cliente. Então, essa ponte emocional, tanto para fora quanto para dentro, é obrigação do líder. É o trabalho do líder. É o trabalho de conexão e de manutenção daquele capital social, não é o capital humano, do capital social que a empresa carrega, que é a emoção dos seus colaboradores, a emoção dos seus clientes, a emoção dos seus fornecedores. É hora e é necessário realizar isso. Recomendo aos empresários aí que afastaram os colaboradores. Cara, entra no... Você tem o WhatsApp de todo mundo, não precisa ser algo sofisticado, não.
Faz uma videochamada coletiva ali, coloca todo mundo, para todo mundo se ver, se cumprimentar, conversa um pouco, mostra que você tem ali também uma relação pessoal, que dentro da empresa ela é hierarquizada, mas ela é uma relação pessoal. Então, esse é o primeiro aspecto, importante. O outro aspecto, quando você diz assim, bom, estamos no mesmo mar, mas em barcos diferentes, barcos de maior capacidade, barcos de menor capacidade. Mas são, primeiro, na base, são todos barcos. O que significa? Observam as mesmas orientações, as mesmas práticas de navegabilidade. O que eu quero colocar com isso? As empresas atuam em segmentos diferentes, em portes diferentes, mas antes disso elas são empresas. O que significa que na base todas são iguais. Não existe empresa diferente. Toda empresa tem pelo menos 3 dimensões. Uma dimensão na relação com os fornecedores, uma dimensão na relação com os clientes e uma dimensão na relação consigo mesmo. Isso igual a todas as empresas, porque isso é da natureza empresarial e não de cada empresa. Então, a primeira coisa, eu não posso errar aonde ninguém erra. Eu posso errar na minha particularidade, porque aquilo ali é minha. É uma particularidade do meu negócio, da minha atividade, da minha relação específica. Agora, eu não posso errar no básico, naquilo onde todos atuam e poucos erram. Se eu errar aí eu estou realmente, a palavra é ferrado. Aí eu estou comprometido mesmo. Então, tem algumas coisas que você, enquanto empresário, não importa o seu segmento, nem o seu porte, você tem que fazer. Você tem que cuidar dessas 3 áreas. Relacionamento com o fornecedor, relacionamento com o cliente, relacionamento consigo mesmo. É extremamente necessário. Agora, a partir do momento que essa base está feita, que o meu barco ele navega, agora eu vou perceber para que lado do mar eu vou. Se eu aguento ondas mais turbulentas ou se o meu barco é um barco para navegação mais calma. Aí sim o empresário vai ter que colocar a sua percepção sobre o negócio. Isso me preocupa um pouco, tá, Joseph? Por quê? Porque quando você vai conversar com muitos empresários, você vê que ele entende muito do produto. Ele até entende um pouco do mercado, mas ele não necessariamente entende do negócio. O negócio é a composição de tudo. Ele não percebe muito bem qual é a dinâmica do segmento de atividade dele. Ele está tão focado na operação que ele perde contato com o negócio. Ele não olha as dinâmicas, ele não olha a inovação, ele não olha a mudança de comportamento a médio e longo prazo. Ele está olhando o curto prazo, ele está olhando o caixa, as contas para pagar. É claro que ele tem que olhar isso. É claro que ele tem que olhar isso. Mas ele tem que olhar um pouco mais, ele tem que olhar para o negócio. Ele tem que olhar para as tendências do negócio. Porque são as tendências do negócio que vão determinar a longevidade da operação dele. Se ele fica praticando só a operação e o negócio muda, e hoje muda muito rápido com a tecnologia, vai ter um susto aí. Eu tenho escrito no LinkedIn, tem algumas publicações no LinkedIn, e eu tenho escrito sobre uma entidade que não é nova, já vem sendo discutida há um bom tempo, mas que ainda não entrou na cabeça das pessoas, que não é o consumidor, é o prosumidor. Esse prosumidor é o sujeito que vai ser capaz de produzir aquilo que ele consome. Como a gente vê até na área rural, o sujeito vai lá, planta, né, cria e uma parte ele consome, a gente vai ver o sujeito fazendo isso na ponta. Com tecnologia, principalmente a tecnologia 3D, 4D de impressão, muitas entregas, muitos produtos serão produzidos em casa. Hoje eu já tenho roupas produzidas em 3D, brinquedos em 3D, alimentos em 3D, casas em 3D. Quem está produzindo isso? O sujeito que vai usar. Então imagina, esse sujeito na ponta, ele vai produzir. Você fala, e o que vai sobrar para a empresa? A empresa vai ser dona do código de produção. Do código de produção. Esse sujeito vai chegar para mim e falar assim, escuta, eu quero um terno, um traje lá da loja. Eu vou falar, tudo bem, beleza, tem esses aqui, vou mostrar os modelos. Fala, escolho esse. Legal, então vamos lá. Vou transferir o código de impressão para ele e ele vai imprimir a roupa em casa. Ele vai imprimir o talher, ele vai imprimir o alimento dele em casa. Aí alguns que estão aqui podem achar que isso é futurismo. Isso já está acontecendo.
Eu já estou falando do passado, nem sei ainda, tenho até medo do que vem aí no futuro. Esses dias eu cheguei para os meus vendedores e falei, escuta, nós estamos aqui hoje, em 2020, e vendendo do jeito que que se vendia em 1950. A questão é que em 2040, outro ambiente estará disponível. A gente tem que pensar nisso. Então não adianta, mas nós temos que cuidar das vendas. Então vocês cuidem. Mas eu tenho que estar de olho em 2020, 2030, 2040, 2050. É isso que é cuidar do negócio. As pessoas, né, o empresário, colocando isso na mão do líder, do gestor. Esse cara, ele precisa olhar para o negócio e deixar a sua hierarquia trabalhar para a atividade. Eu tenho gerência, eu tenho equipe, legal. Pessoal, isso aqui, trabalhem isso hoje. Mas eu estou olhando hoje, pensando no amanhã. Porque o amanhã está chegando muito rápido. Então, nós precisamos estimular mais as pessoas a conhecerem os seus negócios. Negócios que acontecem aqui, na cidade, no estado, no país, no mundo. Esse cara precisa estar sintonizado. Aí, muitas vezes, a associação tem a possibilidade de gerar comitivas ou de gerar eventos que o empresário daquele segmento vá conversar com empresários do exterior e entender o que está acontecendo lá fora, como isso está acontecendo. A tecnologia nos facilita. Antigamente, eu precisava pegar um avião e ir para a China para entender isso. Hoje, não. Hoje, eu converso com o pessoal da China através de uma plataforma como essa que nós estamos utilizando aqui. Então, essa é uma das atividades que o empresário precisa se conscientizar, porque é isso que vai fazer diferença lá na frente, tá? Com relação ao barco em si, não sei se você quer fazer alguma manifestação antes de eu falar. Não, pode prosseguir, professor. Com relação ao barco em si, que eu falei, né, agora há pouco, falei assim, conversa muito filosófica, daqui a pouco o pessoal começa a falar, não, peraí, e no dia a dia o que eu faço? Né? E no dia a dia o que eu faço? Vamos lá, vamos para a prática. Minha empresa está fechada para o mercado, não tenho como fazer nada ou estou fazendo muito pouco. Legal, o que eu tenho que fazer para dentro? Eu tenho que conhecer minha empresa. De novo, as 3 dimensões. A empresa tem relacionamento com o fornecedor, relacionamento com ela mesma, relacionamento com o cliente. O que eu faço? Primeiro, separa essas 3 dimensões. E veja, todos os processos, os principais, que você executa hoje, como está fazendo na relação com o seu fornecedor. Legal. Todos os processos principais que você está fazendo na relação com você mesmo. Aquela questão da empresa. O que eu faço aqui todo dia? Anota essas coisas. Anoto como eu me relaciono com o fornecedor. Como eu faço? Eu abro o cadastro, eu pego o telefone, eu ligo para ele uma vez por semana, eu ligo uma vez por mês, eu faço o pedido no site. Cara, anota isso. Descreve isso. Para você ter isso, primeiro, documentado. Segundo, memorizado. É uma referência. É a sua realidade. Você está retratando a sua realidade. Faz isso na relação com o fornecedor, na relação com a sua equipe, com a sua operação, da hora que chega a matéria-prima, da hora que chega o insumo, até a hora que o produto está disponível. E depois olha como você fazia na relação com o seu cliente, eventualmente como você faz. Eu contactava o cliente, mandava mensagem, mandava isso, mandava aquilo. Quer dizer, as tarefas que você executa, ou executava até muito pouco tempo, com cada um desses elementos, com o seu fornecedor, com a sua equipe, com o seu cliente. Mapeia isso. Escreve isso. Legal? Sua realidade está no papel. Esse é o primeiro ponto. Agora, você vai fazer um outro processo. Qual é? Vamos pensar no fornecedor. Como é que eu deveria fazer com ele? Qual seria a melhor maneira de me relacionar com ele, considerando toda essa nova situação? Seria isso, eu deveria fazer. Você vê que a minha realidade está lá na gaveta, mas agora eu estou conjecturando sobre o que eu deveria fazer. Beleza? Escreve isso. Escreve, não seja preguiçoso. Deixa de ser preguiçoso. Anota. Eu tenho uma anotação completa aqui, o meu processo, que no meio mais tarde chama fluxo processual. Esquece. Eu anoto todas as tarefas e como elas são realizadas na minha empresa, da menor a maior. Todas que eu lembro, eu vou lá e anoto. E depois penso, como deveria ser feito? Bom, se agora eu tenho como eu faço e como deveria ser feito, o que me permite? Juntar uma a outra e ver aonde eu devo mexer.
aonde eu devo atuar e aonde eu não devo. O que eu devo mudar e o que eu não devo mudar. Esse é o momento exato para você fazer isso. Eu vejo muitas empresas entrando em balanço agora, correto. Vai para o balanço físico, cara. Você está com o fluxo parado, vai lá, faz o balanço. E depois compara com a sua realidade. Veja se houve falhas. Veja se o seu sistema está captando bem. Olha tudo isso, qualifica, né, o seu sistema para que ele depois, na hora que o mundo voltar ao normal, ou na nova normalidade, você já tenha segurança sobre a operação. A pior coisa para um cliente é chegar num lugar e falar assim, você tem o produto? O sujeito abre o sistema e fala, tenho. Legal, eu quero. Aí ele volta dizendo, não, eu não tenho. Tem, mas acabou. Como assim tem, mas acabou? Tem no sistema, mas acabou no estoque. Então tem alguma coisa errada. Para que esse sistema? Então, essas falhas mínimas, é isso que eu digo, que é onde ninguém pode errar. Ninguém pode errar. Errar nisso é um erro grosseiro, é um erro crasso. Então, assim, nessa hora, não posso. Qual é o melhor momento para fazer isso? Para fazer essa conciliação entre o que eu faço e o que eu deveria fazer? É agora. Ah, mas eu não sei muito bem o que eu deveria fazer. Aí entram as instituições. Aí entram esses eventos. Cara, eu preciso. O Newton, o diretor Newton, está fazendo essa semana uma mentoria empresarial muito interessante pela Febracis. Cara, show de bola, eu já assisti as duas, muito boas, dicas, orientações, uma de natureza jurídica, a outra ontem foi de natureza comercial, vendas. Joseph, eu aprendi um ano luz. E eu trabalho com isso intensamente, como você viu aí. Aprendi um ano luz com aquelas palestras, É nisso que a gente tem que ir, porque depois você sai de lá como eu deveria fazer. Olha o que eu faço, como você faz, junta as duas coisas e corrige as suas principais falhas. Porque são essas falhas, só para completar e lembrando a Gabi, são essas falhas que realmente fragilizam o seu caixa. Elas geralmente representam um custo e uma perda de resultado significativo. Nelas você não pode errar. Errou, aí você errou em relação ao todo, errou em relação ao grupo, e aí você sucumbe, aí você não sobrevive. Muito bem, professor. Nós estamos nos aproximando aqui do final. Cumprimentar os nossos amigos João Bosco, a Irles, o nosso vice-presidente Arthur, minha querida Suelen e Ano, a Ronise até nos manda uma frase importante, ela diz assim, corrige hoje para acertar amanhã. Exatamente, né? É uma frase perfeita, que muito bem se aplica. E lembrando que, né, o principal ponto, nós não podemos trabalhar com aquela perspectiva de que estamos em crise, estou parado. Ao contrário, você precisa se movimentar, verificar os passos que você precisa dar na sua empresa para que quando a tempestade passar, você continue de pé. Se você parar dizendo, olha, eu não posso fazer nada porque estamos em crise, quando a tempestade parar, possivelmente você não terá condição mais nem de se levantar. Então é fundamental identificar o que podemos fazer, buscar informação. O professor falou agora há pouco desse trabalho que o nosso diretor Newton Vieira vem fazendo pela Febracis. Precisamos buscar informação, conhecimento nesse momento. Compartilha. E aí, professor, eu fiz aqui um resumo dos 3 pontos principais, com base não só no que nós conversamos aqui, mas com base no que tenho ouvido de muitos empresários, né? Então, eu sinto que a coisa primeiro hoje, né? Você conversa com o empresário, ele pensa assim, que socorro está vindo para mim? Primeiro socorro, repetindo o que nós falamos no início. Olha, eu estou podendo postergar o meu aluguel por 3 meses, a minha conta de luz, o meu imposto. E ele pensa que isso é um alívio. O professor Alivinho usou uma palavra lá no início que pode ser uma cilada, uma armadilha se você não se planejar. Porque daqui a 90 dias vai vencer o mês normal e mais essa que ficou para trás. E às vezes você deixa de pagar uma coisa que até você tem dinheiro agora para pagar e você, não, eu posso deixar para depois, só que quando esse depois chegar, a situação pode estar muito pior e a gente não tem condição de honrar. Então é fundamental lidar com essa questão orçamentária, que o professor nos mencionou aqui. E o segundo ponto aqui
aproveitar esse momento para fortalecer as relações, a relação com a sua equipe, ficar mais próximo, dar um telefonema. Eu disse antes, na impossibilidade de tocar a mão, toque o coração, né, do seu colaborador primeiramente, né? Toque o coração, passe uma coisa fundamental, a matéria imprescindível para esse momento é esperança, é perseverança. É você começar o dia e começando com uma coisa básica, às vezes agradecendo para você, em meio de tudo isso que está acontecendo, nós estarmos de pé, com saúde, ao lado da nossa família, já é um motivo de você começar o dia bem agradecendo, né? Isso faz bem para o coração, isso lhe dá entusiasmo para encarar o dia a dia. Então, essa relação com a sua equipe, com seus clientes. E o terceiro ponto é dentro do possível, tranquilo para poder enfrentar a tempestade. Você tem que ter essa serenidade. Se você estiver tranquilo, você vai poder reagir bem a essas adversidades que estão vindo. E você vai se manter de pé. Então é fundamental fortalecer as orações. Nós estamos num momento em que boa parte das coisas transcende a nossa vontade, foge do nosso controle. Então, temos que recorrer ao Pai, que Ele é que pode abreviar esse momento de tempestade. Essa mesma disposição, esse mesmo coração sereno e calmo para poder seguir em frente e chegar de pé do outro lado da tempestade. Não é isso, professor Alivio? Joseph, já né, na nossa pauta final aí, primeiro, cada dia que você acorda, você tem que agradecer. Cada noite em que você vai dormir, você tem que agradecer. Deus foi muito generoso contigo, extremamente generoso. Comigo ele foi de uma generosidade gigantesca. Há mais ou menos 4 anos eu fui ao estado mínimo de vida, mas ele achou que ter um professor a mais lá ia só criar mais. Falou, não, deixa esse cara ainda tem que ser empresário, ainda tem que passar por essa fase. Então, assim, eu agradeço. Eu descobri como é bom estar vivo em qualquer situação. É claro que é melhor estar vivo numa boa situação, mas você estar vivo é ótimo, é fundamental. Então, agradeça a Deus. Não é só de manhã, de tarde, agradeça a Deus por cada evento, porque é Ele que nos permite estar nessa conversa. É Ele. Então, assim, é a máxima, agradeça. Agora, lembre o seguinte, orar e vigiar, quer dizer, tudo bem, agradeça a Deus, mas faça a sua parte. Faça o seu trabalho. Nós somos seres humanos são movimento. Movimento. O erro para o ser humano é parar. Ele não pode parar. O mundo pode parar, ele não. Então, assim, nós somos dinâmica, nós somos realmente movimento. E isso é necessário em todas as situações. Como empresário mais ainda, porque você atrela a sua vida à vida de outros. Então, veja que a sua responsabilidade não é simplesmente dar um emprego. Você está ali, efetivamente, trazendo a família de alguém, a história de alguém para dentro disso. Então, é importante que nessa hora, o empresário lembre disso, né? Nós estamos ali numa relação muito maior. Tem uma relação visível, que é com o seu colaborador, e uma relação invisível com a família, com a história, com a cultura dele. E isso é fundamental. Nós não podemos perder essa responsabilidade. Outra coisa, na medida em que você tem aí uma oportunidade de mudar, meu amigo, mude. Se você sair dessa situação, olha o aviso, do jeito que você entrou, se a empresa que sair dessa situação for a mesma empresa que entrou, tem algo muito errado, Joseph. Muito, 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 muito. Provavelmente essa empresa vai ter vida curta. Esse é o momento de mudança completa. Completa. A única coisa que vai sobreviver da sua empresa hoje é a marca que ela carregou.
Então ela tem, o Grupo Jorima tem uma marca forte? Tem. É reconhecido pela marca? Sim. Mas por dentro a Jorima está renovada, né? Aproveitando aí a Páscoa, né, nós tivemos recentemente, ela está renovada, ela renasceu, é outra empresa, são outras pessoas, outros sorrisos. Isso é importante. A marca é a mesma, porque a marca ela é atemporal, ela vai durar pela eternidade. Agora, a empresa por dentro da marca, ela tem que estar sendo diferenciada. Toda empresa que sair do jeito que entrou, está errada, tem algo muito errado e ela está sob ameaça. Extremamente ameaçado. Então, por favor, empresários, colegas empresários aí, movam-se, movam-se. O erro é parar. E se você é o líder, você não pode ficar parado. Não pode. Ah, mas eu não tenho como me mexer. Pensa. Pense e materialize os seus pensamentos. Conversa com a gente. A associação está aí para conversar. A associação é um ponto de encontro. Conversa com a associação. A associação tem 500 pessoas que podem conversar. Então, por favor, façam isso e mudem. Mudem, porque o mundo está mudando. O mundo, não é só Palmas e Tocantins, não. O mundo está mudando e a gente tem que estar acompanhando isso. De maneira geral, Joseph, eu agradeço imensamente a possibilidade de conversar com você e com os nossos amigos que estão aí. Alguns conhecidos, outros menos, mas estão todos aí. Muito bem, eu quero agradecer a cada amigo e cada amiga que estiveram conosco. Não deu para citar o nome de todos, vou citar aqui por último do Ricardo, do Wesley, do professor Iranilson, que entrou recente, até mandou um cumprimento para você, professor Adivino. Mas sinto-se cumprimentados, a minha gratidão a cada um de vocês e de um modo muito especial ao professor Adivino, que mais uma vez esteve conosco e ele estava falando de gratidão e a forma que a gente externa a nossa gratidão é fazendo isso que o senhor faz sempre. Contribui, colabora, soma, está sempre à disposição para estender a mão e o coração para o irmão, para o amigo, para o parceiro. O senhor faz isso muito bem, parabéns por isso. Muito obrigado, então. Já temos compromisso na próxima quinta, uma outra live com o mesmo propósito de orientar, de apoiar o empresário. E nós, na próxima semana, até domingo, já estaremos anunciando o nosso próximo convidado, sempre com esse propósito, de somar, de fortalecer a nossa entidade e continuar fazendo da CIPA uma CIPA para todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Eu agradeço pela oportunidade, pela honra de poder conversar com a associação através de você. Tá ok? Muito obrigado, fique muito bem. Obrigado, querido. Um abraço a todos. Abraço para todos. Até mais.